Bom dia, venho por meio deste aqui apresentar o trabalho intitulado Estudo em Bacia Hidrográfica Urbanizada, Análise de Parâmetros Físico-Químicos da Água como Indicadores Ambientais, o Córrego da Onça, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com a autoria de Heloísa Gabriela, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMS, César Cardoso Ferreira, técnico de laboratório da UFMS, e Arnaldo Ioso Sakamoto, docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMS. A introdução refere-se à importância da água e à capacidade natural da mesma receber poluentes, ou seja, essa capacidade de neutralização da matéria poluidora através de processos de diluição, sedimentação e estabilização química é denominada de autodepuração. Então, esse artigo tem como objetivo analisar os processos poluentes do córrego da Onça e avaliar a sua autodepuração associada à degradação das paisagens no entorno dessa bacia hidrográfica. O córrego da Onça é o principal rede hidrográfica urbana do município de Três Lagoas, bem como as lagoas inseridas no complexo hidrográfico, ou seja, esse córrego é o córrego que recebe todos os afluentes urbanos inseridos no município de Três Lagoas. E tem como principal efluente a estação de tratamento de esgoto doméstico do município. O presente trabalho objetivou caracterizar, analisar previamente a qualidade ambiental do córrego da Onça associada à degradação das paisagens em seu entorno. Aqui é o mapa de localização da bacia hidrográfica do córrego da Onça. Em azul, a linha é situado o córrego da Onça e à direita da bacia o rio Paraná. Basicamente, a metodologia foi baseada em 3 etapas: determinação dos pontos de amostragem, coleta dos dados e análise dos dados. Para a determinação dos pontos, foram analisados em estudos já realizados sobre o córrego da Onça em relação à qualidade da água, em relação aos aspectos físicos da bacia e em relação principalmente também à acessibilidade aos pontos. Além disso, os parâmetros analisados foram oxigênio dissolvido, potencial hidrogenômico, turbidez, sólidos totais dissolvidos e temperatura da água. Após isso, de forma integrada, adotou-se a classificação da paisagem baseada na metodologia proposta por Rodrigues, Silva e Cavalcante 2010, como ferramenta de investigação do ambiente. Para isso, procedeu-se à análise paisagística baseada na descrição, classificação e investigação geoecológica. Os resultados. A qualidade ambiental da água pode ser representada por meio de diversos parâmetros que traduzem suas principais características físicas, químicas e biológicas. Na pesquisa, como já foram dito, foram analisados 5 parâmetros coletados em 4 pontos distintos do córrego da Onça. Aqui esse mapa localiza os pontos amostrados. Em amarelo, ponto 1, em laranja, o ponto 2, em vermelho, o ponto 3 e em preto, o ponto 4. A área do ponto 1 situa-se na Lagoa Maior, no qual é caracterizada como a nascente do córrego da Onça. Aqui a figura de uma imagem de satélite de alta resolução dessa lagoa e 2 fotos próximo ao local de coleta. Nesse local também foi caracterizado como baixa intensidade de degradação ambiental. Sobre os parâmetros: o oxigênio dissolvido 8,1, pH 7,8, turbidez 29,5, sólidos totais 0,07, temperatura da água 33,32, temperatura do ar 31,36. Na área do ponto 2, denominado de Vila Zuc, o córrego da Onça deixa de ser canalizado,
Além disso, foi observada grande quantidade de resíduos sólidos, depositados diretamente no corpo hídrico. Além disso, constatou-se também dejetos de construção civil, fazendo com que haja deslizamento de terra, formando assim bancos de areias neste canal e dificultando a passagem da água. Além disso, foram também registrados fortes erosões marginais. Na figura abaixo, uma imagem de alta resolução, localizando o local de coleta e de análise da degradação da paisagem. Sobre os parâmetros físico-químicos, o oxigênio dissolvido 5,4, pH 7,3, turbidez 56,9, sólidos totais 122, temperatura da água 31,95 e temperatura do ar 31,86. Na área do ponto 3, tem como principal característica a estação de tratamento de esgoto. Além disso, em relação à vegetação, no seu entorno é caracterizada como esparsa e encontra-se também a concentração de vegetação ciliar. Em relação à água, neste ponto apresentou-se com tonalidade escura e com espuma, como pode ser observado nas fotos. Além disso, também foi colocada aqui uma imagem orbital de alta resolução, localizando a proximidade da estação com o córrego da Onça. Os parâmetros físico-químicos foram oxigênio dissolvido 3,82, pH 7,02, turbidez 225, sólidos totais dissolvidos 654, temperatura da água 32,72 e temperatura do ar 32,13. Na área do ponto 4 é caracterizada como ponte na BR-262. A ocupação é predominantemente de pastagem. Além disso, nessa área encontra-se maiores intensidades de degradações ambientais. Na proximidade do canal fluvial, situa-se processos erosivos em estágio avançado e o leito apresenta-se intensamente assoreado. Na figura abaixo, a localização do córrego e ao lado as fotos das degradações ambientais. Os parâmetros físico-químicos: oxigênio dissolvido 3,24, pH 7,2, turbidez 218, sólidos totais dissolvidos 659, temperatura da água 32,39 e temperatura do ar 32,14. Outro aspecto relevante é sobre a degradação ambiental das paisagens na área urbana dessa bacia hidrográfica, especificamente juntamente ao setor canalizado do afluente, principalmente no qual foram registradas diferentes categorias de degradações ambientais, sendo elas erosão, assoreamento e contaminação hídrica. A foto abaixo encontra-se uma caracterização de cada ponto dessas degradações ambientais. Sobre as considerações finais. Com base nos dados e nas análises realizadas, considera-se o córrego da Onça dividido em duas regiões distintas, uma com processo de degradação iniciado, que pode ser constatados no ponto 1 e 2, conforme principalmente os resultados encontrados em função do pH e nos registros de degradações ambientais. A outra região está em um processo totalmente de degradação, como pode ser confirmado com os dados encontrados de pH, turbidez, sólido de suspensão e oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos, sendo nos pontos 3 e 4 associado também às degradações ambientais das paisagens. Além disso, as águas do córrego da Onça, mesmo nesse processo de degradação, podem ser recuperadas. Para isso, é importante que se revitalize e recupere as áreas degradadas, compreendidas como um intensificador das alterações físico-químicas desse afluente. E, por fim, aperfeiçoar o tratamento do esgotamento da estação de tratamento de esgoto, tendo em vista a inconstante vazão hídrica deste córrego, associado ao comportamento de autodepuração hídrica nos diferentes períodos sazonais. Muito obrigado pela atenção.